antes da gente falar de BBB, gente, a gente sempre traz uma notícia bombástica, uma notícia que tá rodando, né, páginas de fofoca, noticiários, enfim, aquilo que você não pode deixar de saber, porque nós somos alienados? Somos. A gente vive no mundo do BBB? Sim, mas de vez em quando a gente tem que olhar, né, pela janelinha para ver o que está acontecendo no mundo. Caso Vitória no encontro, gente, o real motivo do choque do pai vem à tona. A polêmica envolvendo Patrícia Poeta, no caso da Vitória Regina, tomou conta das redes sociais nos últimos dias. A apresentadora foi duramente criticada após revelar ao vivo ao pai da jovem que Daniel, um dos suspeitos do crime, tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da vítima. No entanto, a coluna de Fábio Oliveira descobriu um bastidor dessa história. De acordo com fontes, pessoas da produção do encontro teriam revelado o que chocou, de fato, o pai de Vitória. Não foi só a forma como a notícia foi dada, mas sim a revelação de que o ex-namorado de sua filha seria bissexual. A coluna da Fábio Oliveira descobriu com exclusividade que assim que saiu do ar, o pai de Vitória se virou para um produtor e perguntou visivelmente incrédulo: Ué, quer dizer que o namorado da minha filha é viado? O comentário reflete o espanto de um homem de origem simples que não fazia ideia dessa possibilidade e que ficou perplexo com a descoberta. Várias pessoas da equipe do programa teriam testemunhado esta cena. Como a coluna já havia revelado, Patrícia Poeta, apesar de muito criticada, não sabia sobre as atualizações do caso. Segundo fontes, enquanto a jornalista conversava com o pai de Vitória, a equipe do encontro incluiu as novas informações da polícia que tinham acabado de chegar no teleprompter, que é o famoso TP. E a direção pediu que ela lesse o TP com urgência. Ainda de acordo com fontes da coluna, depois de ser pega de surpresa e ler o TP, a Patrícia Poeta entrou no comercial completamente chocada em ter dado a notícia para o pai, que ainda não sabia das novidades dessa história. E esse seria, né, a polícia trabalha em cima dessa questão da namorada ter descoberto que o namorado ou ex-namorado tinha um relacionamento amoroso com outro homem, e dependendo da profissão, né, enfim, das amizades, não se sabe, mas a polícia estuda sobre, de fato, o motivo dela ter sido assassinada, né? Seria por conta disso, né? Por conta desse caso amoroso que era escondido, né? Que ele não havia revelado para ninguém essa outra face, né? Esse outro romance. Enfim, mas diz que o pai ficou chocado na hora. Você sabia dessa informação, Cairo? Não sabia dessa informação. Esse caso, né, que está despertando aí muita revolta, né, na população brasileira, todo mundo acompanhando, atento para saber por que assassinaram uma menina tão jovem e principalmente de uma forma tão cruel, né? Porque a forma como foi feito, a forma como ela foi encontrada é uma coisa muito cruel. E serve de alerta, principalmente para as mães, né, e para os pais que têm filhos adolescentes, a ficar mais esperto, mais próximo, conversar tudo que puder com seus filhos. Ela tinha um histórico, né, infelizmente, de outros ex-namorados com passagens pela polícia. Esse também namorado, que no caso, namorado, me parece até que eles tinham até brigado, né? Ela estava até tentando mandar mensagem, ela estava mandando mensagem no dia do crime para um ficante, né, para buscá-la ali no ponto de ônibus e tal, que ela estava com medo. E como você até trouxe, né, a informação que não é confirmada, mas é o que rola nos bastidores, que talvez um dos motivos, né, uma das hipóteses pode ser que ela tenha ameaçado contar, né, sobre a bissexualidade desse namorado, e vai saber se esse namorado tinha algum ou não envolvimento com bandidos, porque assim, no meio dos bandidos não pega bem você ter um outro namorado. Então, Aqui, assim, até o Iago Vinícius, aqui um dos nossos linkados, obrigado, Iago. O Iago sempre participa aqui conosco. Falou o seguinte: que no comando do crime não aceita aliados homoafetivos, exatamente. homossexuais. E como ela sabia, estava ameaçando contar do relacionamento dele com outro rapaz. Pode ter sido, a gente não está afirmando, mas pode ter sido a motivação do É crime da uma das Vitória ter sido hipóteses, né? morta. De tipo, ela descobriu que o namorado tinha um outro namorado, ameaçou contar, e aí isso no meio do crime poderia, né, justificar até a morte do próprio rapaz. E antes que ela contasse, eles preferiram
dar cabo na vida dela, né? Assim, é uma hipótese, ok? Uma suspeita que tá rolando, mas nada, obviamente, confirmado. Só que, assim, é um caso muito cruel. Espero que a justiça seja feita, que seja feita, inclusive, de uma forma exemplar. É triste saber que aqui no Brasil as leis são muito brandas, né? Às vezes acontecem crimes bárbaros. Você vê, por exemplo, o caso do goleiro Bruno. Depois de pouquíssimos anos, o cara já tá solto, né? Inclusive, o povo para tirar foto com ele, o que eu Não, acho e um voltou a absurdo. trabalhar como goleiro, né? Agora É. até que não, mas ele voltou a jogar. É uma coisa Isso absurda. para dar um exemplo, né? Dentre tantos outros aí, o caso Nardoni, entre tantos outros casos que a gente vê que, infelizmente, as pessoas acabam aí pagando, né, um preço muito pequeno pelo crime bárbaro que cometem. Então, assim, espero que, de uma vez por todas, deem um exemplo forte aí em cima desse caso para que isso não se repita. Estão banalizando demais a vida das pessoas, principalmente dos jovens. E que sirva, que não fique em vão, que sirva de alerta para as mães, pais, avós, bisavós, quem cuida, né? E quem, infelizmente, às vezes tem muitas responsabilidades, tem que trabalhar fora, não dá tempo de ficar lá controlando o filho, mas prestem muita atenção com quem seu filho e sua filha tá andando. Em celular, não deixa ficar com celular. Ainda não tem 18 anos, tem que mostrar o celular para a mãe, tem que ver as conversas, tem que ver as mensagens. E isso não é errado, não é invasão de privacidade, é você cuidar de fato de quem você ama, porque pessoas para trazerem ou levarem ali, né, incentivarem para fazer besteira é o que mais tem. Infelizmente, na nossa juventude, pessoas que querem levar para o caminho errado é o que mais vai ter. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, onde a gente vê tantos exemplos, inclusive dos influenciadores. Semana passada a gente estava falando aqui do rapper Oruan, Eu ia que o perguntar, cara eu ia deu um fazer, cavalinho de pau na eu, frente da polícia e eu ele... ia te fazer essa pergunta agora, Cairo. Você acha que essa romantização do crime, essa romantização de andar com um cara que é traficante, com um cara que Sim, é Zé Droguinha, porque existe uma romantização de que isso é legal, que é maneiro andar total. com o cara que se droga ou o cara que vende, né? Porque consegue dinheiro fácil, anda aí na malandragem, no mundo do crime. A gente vê garotas lindas, às vezes, né? Andando com esses caras, jovens, às vezes os pais não fazem nem ideia do que Sim, estão fazendo, né? Mas existe hoje uma romantização, um perfume em cima disso, como se sim. isso tudo fosse muito legal. Só que quem tá lá na ponta tá só brincando de fazer isso. Exato. Só que influencia quem tá mais abaixo, né? Antigamente já existia, tá? Eu fui criado no Rio de Janeiro e eu conheço muitas comunidades do Rio de Janeiro. Eu fui criado junto com meus amigos que moravam em comunidade. Eu não morava na comunidade, morava embaixo de uma comunidade no Rio de Janeiro, mas os meus melhores amigos eram da favela. E a gente, desde os 12 anos, eu conheço um monte de frequentar, de dormir, de passar semanas, de passar, enfim, né? Aniversários, festas e tudo mais por causa das minhas amizades. E antigamente já existia. Quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem do que eu tô falando, baile funk, baile de bandido. E o que mais tinha eram as meninas patricinhas, vamos dizer assim, que queriam sair com os meninos bandidos. Preferiam sair com os meninos bandidos do que os meninos que eram honestos, trabalhadores. Não que todas eram assim, mas muitas eram assim. Isso antigamente. Hoje em dia, que você ainda vê influenciadores. Você não viu o caso de um grande influenciador que teve um problemão lá no Complexo da Penha, o Ítalo, que falaram até que ele podia ter sofrido alguma coisa, mas depois não sofreu? Você vê cantores que incentivam as pessoas a fazer besteira, o Oruan mesmo dando um cavalinho de pau na frente do carro da polícia. Então, assim, são N situações que fazem as mães e os pais hoje terem que ter o dobro de cuidado. Se antigamente, na minha época, já era perigoso, hoje é 10 vezes mais. Se antigamente, na minha época, que não tinha influenciadores, muita gente se encantava por esse mundo do crime, porque achava lindo, maravilhoso sair com um menino que porta um fuzil. Muitas, mas assim, eram muitas meninas. E a gente que, né, no caso a gente, eu digo eu, meus amigos trabalhadores, as meninas nem olhavam. Nem olhavam. Era raro, né, Porque a você... arma, ela dá uma sensação de Lógico, poder, exatamente. De né, poder, de masculinidade, de de status. querer tirar onda com a amiguinha. Sim. Olha, tô saindo com o gerente de tráfico do Pavãozinho, Cantagalo, do PPG. Tô Não dá saindo nome. com... Eu não, tô dando um exemplo, assim, de comunidades que são conhecidas, de Sim. favelas conhecidas no Rio, Rocinha, Vidigal, Complexo do Alemão, qualquer lugar. Quem é do Rio de Janeiro sabe bem do que eu tô falando. Infelizmente, atualmente, isso não é uma realidade só do Rio.
Isso é do Rio, Belo Horizonte, São Paulo, qualquer cidade hoje, tá? Até cidade do interior. A gente sabe que as organizações criminosas já invadiram e já tomaram todas as cidades praticamente. As facções Facções. criminosas estão em todos os lugares. Então, você, pai e mãe, tomem muito cuidado, porque às vezes pode ser, às vezes, só uma bobeira, né? Você acha, tá só saindo com esse menino, não vai dar nada. Quando vê, já é tarde e o caso Vitória serve aí para alertar muita gente. Nossa, gente, eu ainda tô em choque ainda com essa notícia, até porque foi tão perto do Dia Internacional da Sim, Mulher, né, 8 de março. E não só esse caso da Vitória, assim como teve outra menina de 11 anos ou 9 anos que, né, foi atraída por um comerciante sim. no Rio Grande do Sul, outra que foi encontrada morta também com 9, 10 anos. Então, assim, gente, é triste para nós, né, mulheres, a gente perceber que não tem uma idade, não existe uma idade para o feminicídio, né? Nem para abuso sexual. Tanto crianças quanto mulheres, jovens, enfim, cada dia mais a gente fica chocado, né, com as notícias da televisão e acompanhando esse caso Vitória, uma menina de 17 anos, mas jovem, né, gente, não era nem maior de idade ainda, mas que já estava envolvida também, né, com pessoas do mundo do crime e infelizmente acabou perdendo a vida. Talvez por uma fofoca, né, sabe-se lá.